Livro O Poder da Esperança, 10º capítulo, O Poder da Esperança, segunda parte. Restauração. O pai de Ronald Mallett morreu quando ele tinha apenas 10 anos de idade. A causa foi um ataque cardíaco em decorrência do tabagismo. Por causa disso, Mallett, ainda criança, decidiu que iria viajar no tempo para salvar o pai. Mais tarde, ele se tornou físico, estudando por anos a fio o que considerava uma possibilidade real. Em 1973, com 28 anos, recebeu um PhD pela Universidade Estadual da Pensilvânia. Foi premiado por excelência no ensino e se tornou professor de física na Universidade de Connecticut, sendo incentivado em sua pesquisa por cientistas como Stephen Hawking. O maior problema no plano de Mallett é que ele cria um paradoxo. Caso ele consiga viajar no tempo e faça o pai parar de fumar, será eliminada a possibilidade de que ele, ainda criança, se torne tão obstinado para voltar no tempo, o que obviamente faria com que ele não pudesse ter voltado. O fato incontestável é que o passado não pode ser mudado. Vimos isso ao longo deste livro. O futuro ainda não nos pertence. O que nos resta, portanto, é o presente e o que fazemos com ele. Quando Laura decidiu estudar a Bíblia e conhecer a Deus, ativou uma reação em cadeia com a qual nem ela mesma poderia sonhar. A decisão de Laura não poderia mudar o passado, mas ajudaria a escrever um futuro de esperança para ela e para outras pessoas. À medida que prosseguia em seus estudos bíblicos e aprofundava sua comunhão com Jesus, ela passou a sentir um desconforto em relação ao pai. Daquela vez, algo era diferente. Antes, quando pensava naquele homem, ela sentia ódio e desprezo. Como ele pôde ser tão insensível a ponto de abandonar a filhinha para ir curtir a vida, entre aspas? Como podia ser tão egoísta e não pensar que isso deixaria marcas profundas nela? Se ele não tivesse abandonado a família, talvez a mãe de Laura ainda vivesse, pois não teria adoecido de tanto trabalhar para sustentá-la. A menina assustada não teria sido criada por uma tia distante. Não teria afundado nos livros e na carreira como forma de sufocar os clamores da alma. Não teria se tornado uma pessoa tão obstinada, ansiosa e intolerante com os que a rodeavam. No trabalho, o único local em que ainda mantinha algum tipo de relação social. Se o pai não a tivesse abandonado, certamente ela não teria desenvolvido aversão aos homens e hoje poderia ter a própria família e, quem sabe, filhos. Laura não podia mudar nada disso, mas ela podia fazer algo: perdoar o pai e se reconciliar com o seu passado. Meses antes de descobrir o que estava descobrindo, essa seria uma impossibilidade, mas a partir dos estudos bíblicos, as coisas estavam diferentes. Ela estava diferente. O pai do filho pródigo não tinha recebido o filho de volta? O que então dizer dos pais pródigos? Não mereciam também perdão? Ela tinha que fazer isso por ela e por ele. Esse seria o primeiro milagre da reação em cadeia. Quando atravessou a porta da casa de repouso, Laura sentiu um calafrio lhe percorrer a espinha. O coração acelerou e as mãos começaram a suar. Será que ela teria mesmo forças? Fazia muitos anos desde a última vez em que ela tentara entrar naquele lugar sem sucesso.
Com os passos lentos, ela entrou em um quarto e foi se aproximando de um senhor de cabelos brancos, corpo arqueado, sentado em uma cadeira de rodas. Com o olhar perdido através de uma janela, ele estava de costas para ela e não percebeu sua aproximação. Laura notou o quanto ele estava magro, com a pele já colando aos ossos devido ao avanço do câncer. Ele era apenas uma sombra do que havia sido. Laura fez uma oração silenciosa, reuniu todas as suas forças e disse quase num sussurro: Pai, aquela palavra, aquela voz, há quanto tempo não as ouvia? Carlos se esforçou para virar a cadeira de rodas e olhou diretamente nos olhos da mulher à sua frente. Filha, é você? Você veio? Lágrimas começaram a escorrer dos olhos dos dois. Você não vai acreditar. Agora mesmo eu estava olhando para o céu e disse em pensamento: Deus, se o Senhor existe, mostre para mim, por favor. Traga minha filha aqui antes que eu morra. Eu preciso pedir perdão a ela. Eu preciso. A voz embargou. O homem conhecido como Carlão, por sua força, sua altura e determinação, naquele momento parecia uma criança indefesa. O pai pródigo estava humilhado, maltrapilho, destruído. Havia esbanjado tudo e perdido o que era mais importante. O que o Pai do céu faria em meu lugar? Foi esse o pensamento de Laura. E ela não esperou mais. Deu quase um salto, transpôs a distância que a separava do pai e o abraçou com força, demoradamente, enquanto lágrimas e mais lágrimas lhe banhavam o rosto. Pai, Deus existe e Ele acabou de atender seu pedido. Eu te perdoo. Esse foi apenas o segundo milagre. A história não termina aqui. Quando Laura chegou ao trabalho naquela segunda-feira, todos puderam perceber que havia algo diferente. Para começar, ela entrou sorrindo no escritório e disse um bom dia a cada um. Em seguida, passou a chamar um por um à sua sala. No começo, ninguém entendeu nada. Então, chegou a vez dele. Sente-se, Paulo. Tudo bem com você? Paulo se sentou lentamente na cadeira em frente à mesa de Laura, avaliando cada expressão no rosto dela. Será que ela está doente? Será que enlouqueceu de vez? Sei que você e os outros devem estar achando tudo muito estranho, por isso resolvi conversar com cada um individualmente. Não na condição de supervisora, mas na de ser humano. Paulo continuava em silêncio, praticamente sem piscar. Antes de mais nada, preciso lhe pedir perdão. Nos últimos meses, levada pela minha ansiedade e pensando apenas nos resultados da empresa, acabei sendo um pouco dura com todos vocês. Acho que transformei a vida de vocês num verdadeiro inferno. Paulo se conteve para não balançar a cabeça afirmativamente. Mas aconteceu algo maravilhoso em minha vida que mudou completamente minha perspectiva. Vai parecer estranho, mas é pura verdade. Não posso dizer outra coisa. Tive um encontro pessoal com Jesus. Ele não apenas me perdoou, mas também me ajudou a perdoar meu pai, a deixar meu passado no passado e a olhar para o futuro com esperança.
Laura pegou sua Bíblia com as duas mãos e prosseguiu. Foi o estudo deste livro que ajustou meu foco e me fez ver o que eu poderia e deveria ser outra pessoa. As pessoas são infinitamente mais importantes do que as coisas e os números. Olhando bem nos olhos do funcionário, ela perguntou: Paulo, você me perdoa? Você me perdoa por todo o estresse que lhe causei e que, certamente, deve ter afetado sua saúde e sua família? Você pode me perdoar? Engolindo em seco, ele respondeu, meio hesitante. Sim, Laura, eu posso, eu te perdoo. Laura se levantou, agradeceu e concluiu. Prometo que daqui em diante tudo será diferente. Terceiro milagre. Paulo saiu da sala da supervisora ainda sem entender direito o que havia acontecido, mas ele se sentia bem, sentia-se aliviado. O momento de ir embora estava quase chegando. Ele se sentou à mesa, pegou uma folha de papel e se pôs a escrever algumas palavras. Depois guardou a folha em um envelope, colocou-a no bolso do casaco e foi para casa. Olá, querida. Como você está linda hoje? E deu um abraço apertado na esposa, como havia tempo não fazia. Ajoelhou-se diante do filho e prometeu: coloque seu short. Daqui a pouco a gente vai jogar bola no quintal. Olhando a filha, convidou: venha cá, linda. Tenho uma coisinha para você. Paulo tirou o envelope do casaco e a deu para Isabela. Imaginando que fosse mais uma carta da escola, informando sobre seu acesso de raiva, ela o abriu com receio. Dentro havia uma folha com os dizeres: eu te amo, minha querida. Com os olhos brilhando em lágrimas, ela se agarrou ao pescoço do pai, que disse a todos com firmeza e brandura ao mesmo tempo: estamos precisando de Deus nesta casa. Estamos precisando de amor. E esse foi o quarto milagre.